Fala comigo, pessoal, tudo bem? Colombina aqui na área. Eu hoje vou deixar uma aula aqui para vocês sobre binários, tá? Que são padrões binários, para que eles servem, como eles se encaixam dentro das apostas em roleta online, tá? Então, esse conteúdo é um conteúdo bastante complexo, né? Provavelmente uma aula não vai ser suficiente para falar sobre ele. Por quê? Porque envolve várias análises, vários critérios de comparação, tá? Então é isso que a gente vai entregar aqui hoje. Já peço de antemão para deixar o like aqui no vídeo. Se tiver algum amigo que esteja ingressando nesse mercado de apostas, já compartilha. Se gostar do vídeo, do conteúdo, comenta. Acesse ali o nosso canal, a bio do nosso canal. Ali tem os endereços da casa onde a gente opera, do nosso canal, nosso perfil no Instagram, o grupo do WhatsApp onde a gente ministra aulas diariamente, semanalmente, de forma gratuita. Enfim, todas as informações que vocês precisam saber sobre a colombina da roleta, certo? Lembrando também que esse conteúdo não é um conteúdo para menores de 18 anos, então se você tem menos de 18 anos e esse vídeo chegou até você, já pula, né? Vai procurar um conteúdo que seja condizente com a sua idade. Jogos são considerados jogos de azar, né? Não existe garantia de retorno, então a gente pede que jogue com responsabilidade, né? Se quer se tornar um apostador profissional, procure conteúdos como esse, se prepare para o mercado e aí sim, né, você pode fazer as suas operações com um pouco mais de tranquilidade, tá? Dito isso, bora para a nossa aula, para o nosso conteúdo. Eu hoje gostaria de estar aparecendo aqui, mostrar essa cara de lata aqui da Colombina, mas tive alguns problemas tecnológicos aqui, não consegui deixar a minha webcam disponível, tá? Binário. Vamos falar sobre binário, binariedade. O próprio nome diz, né? Bi nós entendemos dentro da matemática, da tecnologia e de alguns vários outros termos que utilizamos que quer dizer dois, né? Então, por exemplo, quando a gente diz bi antes de qualquer outra palavra, a gente está querendo dizer que são duas vezes. Exemplo de palavra bicampeão, campeão duas vezes. Bipolar, né, que é o caso de uma enfermidade, né, onde as pessoas têm oscilações entre dois estados de humor, né, bipolar, dois estados de humor. Bicentral, né, apesar da palavra centro querer dizer que é único, se a gente tem um bi antes, quer dizer que nós temos dois centros, né? Então, binário, não fugindo à regra, também quer dizer que temos uma binariedade, temos a comparação entre dois elementos, tá? Eu coloquei aqui uma figura de um círculo, como se fosse um conjunto. Voltamos aqui à época de escola, se eu não me engano, lá para a terceira, quarta série, ou antes até, faz tanto tempo que eu nem lembro mais, né? Onde a gente estudava conjuntos, né? Eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B, eu tenho um conjunto C. Aí, se eu tenho já um conjunto C, já não é binário, é ternário, né?
Se eu tenho um conjunto 4 aqui, já não é nem ternário nem binário, é quaternário. Nesse caso, nós vamos falar de dois elementos, né? O elemento 1 e o elemento 2. Até porque a gente está falando de binário 2, tá? Como isso encaixa dentro do mercado de apostas? Em vários padrões, tá? Eu vou citar aqui alguns exemplos de padrões binários dentro do jogo da roleta online, tá? Então, suponhamos que eu tenha ali, eu tenho ali o conjunto 1 e o conjunto 2. O que eu consigo colocar aqui dentro do conjunto 1 para comparar com o conjunto 2 e encontrar um padrão, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Escrevi um textinho aqui. Conjunto 1 comparado ao 2 igual a um padrão, tá? Dentro do mercado de aposta funciona assim. Se eu comparar o conjunto 1, que seja, e eu já vou dizer o que eu posso colocar aqui dentro. Se eu comparar o conjunto 2, eu sempre vou encontrar um padrão, tá? E podemos dar ênfase, assim, nessa questão de padrão, porque logo mais à frente a gente vai entender o que é isso, tá? Vamos lá, primeiro exemplo do que eu posso colocar no conjunto 1. Eu posso colocar no conjunto 1 cores, tá? Então eu posso considerar que o meu conjunto 1 são cores pretas e no conjunto 2 eu tenha cores vermelhas, tá? Comparando o conjunto 1 e o conjunto 2 em uma linha do tempo, né, de resultados de sorteios de uma roleta online, eu encontro um padrão. Como isso, tá? Vou ver se eu consigo compartilhar mais uma tela aqui. Vou abrir aqui a casa de apostas onde eu opero, que é a Lotto Green. E vou tentar compartilhar essa tela também com vocês, tá? Vamos aqui. Vou abrir aqui a tela da roleta, qualquer roleta da Playtech, que é bem mais fácil. Quando a gente está dando aulas, porque a gente consegue utilizar o criador de apostas, tá? Então eu voltei aqui para minha página aqui do OBS, vou colocar aqui mais uma captura de janela, criar uma nova janela e vou botar o Lotto Green, tá? E aí aqui eu vou identificar essa. Pronto, tá? Eu acredito que vai estar aparecendo aí para vocês. Depois eu confiro aqui na gravação do vídeo se deu certo. Estou aqui na roleta brasileira. Vou tentar aqui dar uma aumentadinha aqui. Aumentei, tá? Vou abrir aqui o criador de apostas. Pronto, já tem aqui uma tabela e daí a pouco também vou ter uma race, tá? Em se falando em binariedade, e eu falei que eu poderia colocar no conjunto 1 e no conjunto 2 cores, né? Conjunto 1 poderia ser cores pretas e conjunto 2 cores vermelhas. Colombina, como é que a gente faz essas apostas? Nós vamos apostar aqui embaixo nas cores? Não vamos apostar aqui, porque aqui apostas do lado de fora da roleta pagam pouco, tá? Então a gente vai usar toda essa inteligência e essa análise para apostar dentro da roleta, tá? Então, por exemplo, em se tratando de um padrão de cores, né, conjunto 1, cores pretas,
e conjunto 2, cores vermelhas, isso aqui poderia ser considerado um padrão, tá? 21, 14 e 12, 3 números vermelhos. 28, 0 neutro, 2 e 6, 3 números pretos. Tá, vamos filtrar um pouco mais aqui, fazer binariedade em cima de binariedade. Vermelho alto, vermelho baixo, baixo. Preto alto, preto baixo, baixo. Sacou? Ó, voltou para vermelho. Então, me pagou aqui um vermelho alto, 2 vermelhos baixos. Me pagou um preto alto, 2 pretos baixos. Me pagou um vermelho baixo. Então, agora eu vou esperar, né? Mas se eu já tivesse pego a ideia desse padrão aqui, ó, vermelho alto, 2 vermelhos baixos, preto alto, qual é a ideia aqui? 2 pretos baixos. Como é que eu filtro a minha aposta? Eu vou entrar exatamente somente nos pretos baixos. Aqui, ó, 17, 15, 13, 10, 11, onde eu tenho junção de cores, eu já meto um split para potencializar o meu ganho. Aposta aqui de R$5, com ficha de 50 centavos, batendo na ficha solta, volta 18, batendo na split aqui, volta 36 ou 27, uma coisa assim, tá? Então, esse é um exemplo de análise binária para cores, tá? Vermelho baixo, vermelho alto, vermelho baixo. Quem viria agora? Pela análise, vermelhos altos, né? Então, eu poderia entrar aqui para padrões de vermelhos altos. Se ela realmente estiver respeitando essa ideia, é uma análise superficial, tá? Só a fim de gravação de aula aqui mesmo, para vocês entenderem. Batendo ou não, a ideia é essa, né? Passar o conteúdo. E deixar a ideia para que vocês estudem. Mas tá lá, ó. 27, ainda é padrão de junção, tá pago, tá? Então, esse foi o exemplo 1 de binariedade, né? Onde a gente consegue obter resultados. Ai, não vou jogar em cor. Tu não tá jogando em cor aqui fora, aqui, para pagar 1 para 1. Tu jogou aqui e bateu no alvo. Tá entendendo? Com poucas fichas na mesa. Então, a gente tem que usar a inteligência a nosso favor, tá? Vou voltar aqui na tela dos nossos conjuntos. Abrir aqui o meu OBS para ver onde é que ele tá. Tá, voltou, beleza. Só apareceu ali para mim uma tela dupla. Deixa eu só tentar corrigir aqui, pra gente não ficar ali com uma tela por cima da outra. Enfim, na verdade eu acho que isso aqui vai ser uma bagunça, tá, gente? Porque eu sou péssima em tecnologia. Péssima, tá? Então aqui eu vou excluir aqui essa tela, segunda tela que eu coloquei aqui, porque eu acho que não é necessário, tá? Vamos voltar aqui para a tela aqui ali do Canva, onde é que eu tô desenhando, tá? Primeiro padrão, cores. Mostrei ali para vocês como é que mais ou menos, como funciona mais ou menos, tá? Segundo padrão, e são muitos, tá? Eu acho que a gente vai levar ali, aqui eu acho que umas 3 aulas falando sobre padrões binários, tá? O primeiro foi cores. O segundo que a gente pode colocar aqui, em critério de comparação, são as próprias dúzias, né? Porque você não vai conseguir... Ah, Pri, mas dúzias são 3, né? Então, não seria um padrão ternário? Gente, mas a gente nunca tem alternância. Dificilmente a gente tem uma alternância. Quando a gente fala alternância, né? Dificilmente a gente tem 3 elementos, né? A gente vai ter 2. Numa amostragem de 10 rodadas, dificilmente a gente vai ter assim, dúzia 1, dúzia 2, dúzia 3. Dúzia 3, dúzia 2, dúzia 1.
dúzia 1, entendeu? A gente vai sempre ter uma predominância entre dois padrões. Então é aí onde a gente encontra a binariedade para fazer as nossas comparações, né? Binariedade também pode ser usado para dúzias, para colunas. Eu acho que diante do primeiro exemplo que a gente mostrou aqui, não é necessário abrir de dúzia, de coluna, né? A gente pode partir para uma questão mais específica. A gente pode comparar entre padrões de espelhos, padrões de gêmeos, a gente pode comparar linhas, ruas, o que mais? Irmãos de cores e singulares, né? Para quem não sabe, posso abrir aqui um outro quadro aqui, e deixa eu tentar trazer aqui imagem. Tá, aqui eu tenho uma imagem de uma tabela, eu acho que vai funcionar bem. Vou colocar aqui como plano de fundo, peraí. Eu posso abrir aqui um outro quadro e colocar uma race. E também colocar como plano de fundo, tá? Então vamos vir aqui e vamos tentar marcar aqui os tipos de padrões em tabela que a gente conseguiria fazer binariedade, né? A gente já falou das dúzias, né? Vou botar aqui esse vermelho. A gente falou das dúzias, né? Então tu sempre vai pegar comparação entre duas, né? Ou é primeira e segunda, ou é primeira e terceira, ou é segunda e terceira, ou é terceira e primeira de novo, né? De acordo com a linha do tempo. Tu vai dar uma observada na linha do tempo da roleta, né? Vai ver aqui, 19, dúzia 2, 17, dúzia 2, 3, dúzia 1, 12, dúzia 1. Ou seja, já encontrei aqui uma alternância entre dúzia 2 e dúzia 1. Duas dúzia 2, duas dúzia 1. A tendência agora, pela lógica, seria voltar dúzia 2, né? Já que ela formou esse padrão aqui. Vai voltar dúzia 2. O que bateu dúzia 2? 19 e 17. 19 e 17 estão nessa linha. Tu pode vir aqui somente nessa linha aqui, para estreitar um pouco mais a tua aposta e não pegar todos os números da dúzia 2 ou pegar aqui embaixo e fazer a aposta aqui. Permaneceu na dúzia 1. Tem que voltar na 2? Tem que voltar. Então, levou head. Analisa um pouquinho mais, verifica se tem padrão para repetir ou não e faz a aposta, né? 17 e 19. Na minha opinião, faltaria aqui um 18 para fazer encaixe de terminal, né? Então, continuaria apostando nessa linha aqui, a linha do meio da dúzia 2, tá? Quebrou o padrão. Dúzia 2, dúzia 2, dúzia 1, dúzia 1, dúzia 1, dúzia 1, tá? Então, ela já bateu aqui na dúzia 1 o 3, o 12, o 1 e o 4. Também é critério de comparação de binariedade, tá? Ela bateu, vamos lá, o 12, o 3, o 1 e o 4. Ou seja, ela bateu aqui a rua 1, a rua 2 e a rua 3. Não bateu nenhum elemento aqui da rua 4. Veio buscar aqui um 34, que não tem nada a ver com a jogada, mas que é vizinho lá da rua do 17. Então, assim, se tivesse feito mais ou menos eu sabia que aqui faltaria a linha do meio da dúzia 2. E ela foi buscar no vizinho. Quais são os números daqui da dúzia 2 da linha do meio? 16, 19, 17, 20, 18 e 21. Vamos tentar montar essa jogada aqui na race. Vamos botar um vizinho só, porque temos 6 números, tá?
Então, seria 16, 17, 18, quem mais? 20, né? E 21. Vamos conferir aqui. Não, faltou o 19. Faltou aqui o 19, aqui teria que ter pego mais um vizinho, por exemplo, tá? Então, o 34 estaria coberto. Mais importante disso tudo aqui, eu volto a ressaltar para vocês, então assim, eu não deixaria esse furo aqui, né? Mas se eu tô vendo que ela tá fazendo esse padrão de alternância e com binariedade, ó, 34, 31, 6, tava tudo coberto aqui, ó, só o 6 que não, porque aqui na verdade a gente deveria ter pego mais um vizinho, tá? Então seria aqui, ó, vamos colocar aqui, se a gente colocar, botar 3 vizinhos, 4 vizinhos, tá? Seria basicamente aqui 4 vizinhos do 17 e aqui basicamente 4 vizinhos do 31. E toda essa área aqui onde ela está fazendo padrão de alternância, de padrão de números não, de sequência binária, estaria coberta, tá? Então, é exemplo, né, gente? É só para vocês entenderem. Então, ela pode fazer de cores, de linhas, de ruas. Ela pode fazer padrão binário de quadrantes, tá? Se você quiser estreitar um pouco mais a análise, tu pode dividir toda a tabela em quadrantes e observar, né? Quais quadrantes estão se alternando. Você pode fazer padrão de binariedade, né? Comparações entre irmãos de cores e singulares, né? Quantas vezes, qual a alternância entre irmãos de cores e singulares? Se é irmão de cor preto, se é vermelho, né? Se é mais da dúzia 3, se é mais da dúzia 2, se é da dúzia 1. Isso vai depender muito do empenho de vocês na hora de estudar, tá? Porque, assim, padrões de comparações, tu pode ir estreitando. E tu consegue estreitar de tal forma que tu consegue chegar em números exatos, inclusive, né? Se eu identifico uma linha do tempo, primeiro padrão mais fácil, tá? Eu enxerguei uma binariedade de dúzia, certo? É um padrão binário. Desse padrão de dúzia, eu enxerguei um subbinário de cores, tá? Então, estou vendo aqui, ó, tá batendo dúzia 1 e dúzia 2 somente cores vermelhas. Já estreitei um pouco mais, né? Porque aí já fico restrita a alguns números, ó. Dúzia 1 e dúzia 2, somente números vermelhos, né? O meu padrão aqui, ele vai ficar... Deixa eu pegar esse aqui. Ó, ele já vai ficar bem mais reduzido, tá? Então tá, peguei binariedade entre dúzia e peguei também de cores, tá? Então, olha aqui a restrição, o tamanho da amostra que eu vou ter para fazer minhas comparações, tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar todos aqui que a gente consegue contar os números. Vamos lá, minha filha. Tecnologia que não me ajuda. Esse vermelho aqui, esse aqui, esse aqui. Não quer marcar esse 18, esse 19, vai, filha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, assim, ó, do que seria 24 números, eu já consegui estreitar para 12. Se diante dessa binariedade que eu já encontrei, né, padrão de dúzia, padrão de cores, eu encontrar padrão de par ou ímpar, por exemplo, eu já consigo limpar muito mais a minha análise aqui, né? Deixa eu apagar aqui,
que aí a gente vai mostrar. Por exemplo, tá batendo binariedade entre a dúzia 1 e a dúzia 2, números vermelhos e só tá batendo ímpar. Então, para mim, quem que resta aqui? Ó? Resta o 3, resta o 9, o 5, o 1, o 7, o 19, opa, e o 21, tá? Então, de 12 eu já diminuí para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha como o negócio é cabuloso, né? Já reduzi, ó. Alternância entre dúzia 1 e dúzia 2, só tá vindo números vermelhos e só tá vindo ímpares, né? Então, de 24 números, eu já consegui estreitar aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números, né? Uma aposta de R$ 7 pode me voltar 36, né? E dentro ainda desse critério, eu ainda posso binariar para se é números crescentes ou decrescentes de ímpares, né? Então, dependendo ali, ó, tá só batendo números ímpares vermelhos da dúzia 2 e 3. Então, eu posso ter aqui uma linha do tempo onde vai me marcar aqui, ó, um 9. Eita, aqui não tá escrevendo aqui. Um 9, né? Tá ali dentro da minha análise. Ela pode me trazer aqui um 1, terminal, né? Quando eu falo assim, é terminal. 9, 11. De 11 a gente pula para quem? Para 13. Para 3, terminal 3, né? Vamos tentar fazer esse 3 aqui. Caramba. Tá, suponhamos que sejam 3, tá? Tá bem difícil, né? 9, 11, 3, certo? Quem que viria aqui? Um terminal 5. Quais terminais 5 eu tenho dentro desse critério aqui que eu já filtrei? Eu só tenho 5. O 5 aqui do D1, tá? E aí é a hora de eu fazer a forra. De eu ir lá e botar uma ficha com consciência, indo buscar o meu green com consciência e muito forte. Porque eu fiz toda uma análise. Pri, mas é muito difícil, meu Deus, Colombina. Cara, estuda por partes, tá? Pega esse critério que eu deixei, binariedade, o que são binários, encontre padrões você mesmo nas suas apostas de comparação entre duas opções, tá? Eu tenho aqui a opção A, a opção B, eu tenho aqui a opção A, a opção B, e vai filtrando, né? Vai treinando isso, porque vocês vão ficar muito foda nisso e vão aprender a realmente identificar padrão de mesa, tá? Então, assim, ó, hoje a ideia que eu vou deixar para vocês é essa. Se a gente fosse estender aqui uma aula para 2, 3, 4 horas, a gente não vai parar de falar de binariedade, né? E de estreitamento desse filtro. Então, assim, ó, a ideia que eu deixo para vocês hoje, faça esse exercício, né? Tentem compreender a essência da binariedade, identifique todos os métodos onde vocês consigam fazer comparações binárias, né? Binárias, duas comparações entre um elemento e um segundo elemento, e vão fazendo esse filtro e deixa aqui nos comentários aqui se o resultado para vocês desse estudo foi produtivo ou não, certo? Eu vou montar aqui uma aula 2 mais estruturada, né? Hoje eu não quis deixar esse conteúdo aqui, porque já tinha muito tempo que eu não postava no canal. Mas eu vou estruturar uma aula melhor sobre ainda a binariedade, porque é um assunto bem vasto. E vamos pegar um exemplo, né? Tipo assim, hoje nós vamos trabalhar com binariedade somente para irmãos de cores. E nós vamos explorar esse exemplo até o último grau, tá? Então, assim, cada exemplo de binariedade que você encontrar, de comparação, tentem explorar
criar subbinariedades até o limite, o esgotamento, porque aí vocês chegarão por si mesmos a números exatos, a 2 fichas, 1 ficha na mesa. Certo, minha tropa? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço desculpas aí pelas falhas técnicas, tá? Mas a gente está sujeito a isso daí. Eu não queria deixar realmente de deixar essa aula aqui para vocês. E novamente peço que curtam, testem e deixem o comentário de vocês, certo? Um abração, até o próximo vídeo e fui!